Às 11 horas tem Fora da Curva, Saúde é o Tema, Cadeira na Rua ou Luneta. Durante as tardes de segunda a sexta, a partir das 13h30 tem Seleção Musical e logo após O que tem pra hoje. Toda terça às 13 horas tem Extensão UFPE e Você. E quarta às 13 horas tem Maternagem, Mídia e Infância. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Luneta, instrumento de observação que aumenta o campo de visão de quem olha e permite uma visão mais precisa de objetos distantes. Na astronomia, é usada para ver objetos na superfície da Terra, como árvores, pessoas, animais ou os corpos celestes, como planetas, meteoros e satélites. Eu sou Clara Oliveira, estudante de jornalismo da UFPE, e junto a Rivaldo Júnior, estudante de rádio, TV e internet da também UFPE, comandamos esta edição. No programa de hoje, a gente convida você a desenvolver uma reflexão sobre a mídia e o direito das mulheres. Pegue sua luneta e venha com a gente. O Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementariedade de saberes, aprovado pelo edital 18 de 2024 da FACEP e vai ao ar na Rádio Paulo Freire com reprise nas emissoras parceiras. Apesar de representarem mais da metade da população brasileira, as mulheres continuam subrepresentadas na mídia. Um estudo da consultoria LLYC Alic revelou que há quase 3 vezes mais notícias sobre homens do que sobre mulheres na imprensa de 12 países analisados, incluindo o Brasil. Além disso, as mulheres são citadas 21% menos nas manchetes e, quando aparecem, é mais frequente que haja uma menção explícita ao seu sexo ou à sua família. A luta por uma representação mais justa e igualitária das mulheres na mídia continua. É fundamental reconhecer e valorizar as iniciativas que buscam colocar as mulheres, especialmente as negras e periféricas, que historicamente foram silenciadas, no centro dos acontecimentos. Pegue sua luneta e continue observando as transformações na mídia e na sociedade conosco. E, Clara, é importante a gente observar como a mídia cobre as mulheres que ocupam cargos políticos no Brasil. Recentemente, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, criticou a cobertura da imprensa sobre sua saída do ministério. Ela alega que sofreu uma campanha sistêmica e misógina de desvalorização de seu trabalho, capacidade e idoneidade. Nízia destacou que a imprensa antecipou sua demissão com base em especulações e divulgou informações falsas, como a realização de uma reunião de despedida que nunca ocorreu. Outro exemplo é o caso da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi alvo de ataques durante uma audiência no Senado. O senador Plínio Valério afirmou que desejava separar a mulher da ministra, pois a mulher merecia respeito e a ministra não. Em outro momento, o presidente da comissão cortou os microfones de Marina e a interrompeu diversas vezes, dizendo que ela deveria se pôr no seu lugar. No estúdio da Rádio Paulo Freire, a jornalista Germana Acioli, que é diretora de Relações Estratégicas e Comunicação da Escola de Democracia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Germana. Eu que agradeço, é uma super alegria estar aqui, voltando à UFPE, que foi a minha escola, e podendo discutir esse tema, que é um tema tão importante, tão rico, e para mim é um tema muito central na vida. Perfeito, Germana, a gente agradece muito a sua presença aqui no nosso programa, mas antes da gente entrar no papo de fato, a gente foi às ruas entender como a mídia retrata as mulheres, né? A gente tirou a luneta e percorreu o campus aqui da UFPE para ouvir opiniões e entender como as pessoas percebem essa relação entre mulher e mídia. Olá,
Olá para você, ouvinte, que está sintonizado na Rádio Paulo Freire. Eu sou Clara Oliveira e junto a Rivaldo Júnior andamos aqui no campus da UFPE e giramos a luneta para escutar quem realmente importa, o povo. No nosso quadro Fala Povo, fomos conversar com estudantes e passantes para saber o que eles pensam sobre um tema que está sempre em pauta, como as mulheres são retratadas nas mídias. Meu nome é Milena e eu sou estudante de Engenharia de Materiais na UFPE. Eu acho que, assim, tem muito ódio dissimulado, né, com relação à mulher. E aí tem toda essa visão de que elas são inferiores e que tudo que elas fazem são para agradar o homem. Maria Eduarda de Aguiar, eu estudo rádio, TV e internet. Olha, eu acho que, assim, ainda é um tabu muito grande ter a presença das mulheres nas mídias, tipo TV e rádio. Na internet, não tanto. Mas eu acho que o tratamento deveria ser melhor. Acho que o machismo ainda está bem assíduo nesses lugares. Meu nome é Laís Silva, sou estudante de serviço social aqui na UFPE. Então, até hoje a gente vê que as mulheres elas têm um pouco espaço, né, no mercado de trabalho, sobretudo questão de salário, que é desigual quando a gente faz relação ao salário do homem, né? E ainda mais quando a gente faz o recorte para as mulheres negras, aí é que isso se intensifica mais ainda, né? Porque mulher negra não faz parte de determinados espaços, né, que as mulheres brancas fazem. Tanto é que nas reportagens a gente vê lá, Jornal Nacional começa lá com Fátima Bernardes, né? Aí tem agora uma repórter também que trabalha com ele, que também é a mulher branca, ou seja, a gente vê a mulher negra e até a mulher branca, né, também, nesses espaços que ainda é muito invisibilizado para a mulher de um modo geral. Eu sou Raquel Soares, sou professora de serviço social aqui da Universidade Federal de Pernambuco. É bem contraditório, né? Muitas vezes são retratadas trazendo toda a complexidade da condição feminina, né? A condição de desigualdade, da necessária importância que deve se dar, né, à mulher na sociedade, a luta aí pela igualdade de direitos. E muitas vezes, né, não. Muitas vezes é de forma instrumentalizada aí pela misoginia, né, pela sociedade desigual, né, do ponto de vista do patriarcado. É bem contraditório, né, bem complexo. Meu nome é Isabel França e eu faço serviço social. A representação das mulheres muitas vezes na mídia é usada para sexualizar elas, até porque a gente vê isso muito no cenário atual. Usa as mulheres para ganhar audiência e tal. E um caso bem que a gente está vendo, bem atual, é o caso da Isabelle, que está rodando no TikTok, que ela estava denunciando o Ítalo Santos, que ele é acusado de exploração, né, por menores e tal, e sexualizar também os menores. E assim, isso é algo que está gerando uma grande repercussão, mas até o momento eu não vi nenhum local grande falando sobre isso, tá entendendo? Tá focando mais em outras coisas. Então as mulheres são representadas assim, na verdade sempre foram, mas que eu vejo que hoje em dia tem essa ideia de falar sobre isso, de ver, mas que não aceitar. LUNETA. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Bom, Germana, agora, escutando essas falas, a gente queria saber de você como é que você avalia a presença das mulheres nos espaços de decisão dentro da mídia hoje. Eu tenho uma trajetória profissional que uniu muitas vezes mídia e política, né? Eu tenho mais de 20 anos de trabalho na área do legislativo, montando mandatos com mulheres, mandatos coletivos, enfim. E claro que esse sempre foi um tema que permeou a minha vida, até porque eu sou mulher também, eu sou uma mulher branca, mas eu tenho também o meu recorte, né? E eu fui, durante muito tempo, coordenadora de comunicação ou chefe de gabinete de alguns mandatos. E a gente, inclusive nesse lugar, já percebe o tanto que a mídia diminui, né? Essa participação de articulação política. Mas ouvindo o povo fala aí, a primeira coisa que me veio foi uma entrevista que a então recém-eleita presidente Dilma deu, se eu não me engano, para o Fantástico, logo que tomou posse, ou perto de tomar posse, que um dos repórteres, ou o repórter perguntou: e como é que a senhora vai conciliar a sua família com o trabalho como presidenta, né?
Já esse nome presidenta, né? Que foi uma polêmica enorme, né? Esse nome que não existia, que existia, que podia, não podia dizer, tinha que ser presidente, né? E a resposta dela foi: você faria essa pergunta para um homem? Se fosse presidente do Brasil? Então, eu acho que isso foi uma coisa que me atravessou muito profundamente lá atrás. Nessa época, eu morava em Brasília, trabalhava na Câmara Federal lá em Brasília. Foi muito forte ouvir isso, e essas coisas vão forjando a gente. Eu acho que, tanto na política quanto na mídia, e quando mistura as duas, a mulher é sempre extremamente invisibilizada, infantilizada, silenciada, né? Muitas vezes, o que a gente percebe é como a gente precisa, e aí eu já digo a gente como mulher, precisa mostrar o tempo inteiro que é capaz para poder ser minimamente aceita. Acho que tem um caminho longo, e aí vocês me permitam que eu vou fazer assim botar uma outra camada. Claro. É que a gente eu tenho pensado muito como jornalista sobre isso, porque estamos agora fundando a Escola da Democracia no Recife, aí depois a gente pode até falar. Mas eu tenho pensado muito sobre como a gente não dá mais notícias de política nos meios de comunicação, a não ser que sejam escândalos. Isso significa que não existe mais para a população um noticiário jornalístico que fale de política e que eduque, porque política não é só escândalo. Então, se os homens e as mulheres só aparecem na política por causa de escândalo, imaginem o que acontece com as mulheres, porque os escândalos que envolvem as mulheres têm a ver com o corpo delas, com sexualidade. Com a sexualidade, tem a ver com questões que misturam o público e o privado. Dificilmente um homem é colocado nesse lugar, né, de público e privado quando ele está na política. Então, acho que sim, existe um buraco enorme. A gente tem coisas horríveis sobre mulher na política, e eu acho que tudo está imbricado. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a Câmara Municipal do Recife, por exemplo, existe desde 1710. A primeira vereadora eleita foi em 1947, que foi Júlia Santiago. Ok. De lá para cá, somente 24 mulheres foram eleitas. Eu não estou falando reeleitas. Sim. 24 nomes de mulheres foram eleitas de lá para cá. Se a gente juntasse essas 24 mulheres numa única legislatura, a gente não aprovaria uma lei orçamentária. Daí tira a nossa capacidade de transformação na política como mulheres. Qual é, né? Dessas, eu acho que 3 ou 4 se autodeclararam negras, o que é mais grave ainda, né? A gente não consegue se ver representado ali. Não consegue se ver representada. Eu trabalhei na Câmara Municipal do Recife muitos anos, e eu acredito que foi a partir de 2011 somente que passou a existir um banheiro para vereadoras. Existia um banheiro feminino e masculino para o público em geral. Para as vereadoras, esse banheiro só foi construído em 2011. Um lugar onde você não é bem-vinda. Um lugar que não existe para você. No Senado foi em 2016, tá? A senadora Marina Silva, pode até, né? Ela chegou 2016. Ali em 2016. É muito recente. Gente, é muito recente. Isso é uma coisa, assim, muito assustadora. Isso, eu acho, a gente está falando de mídia e política, mas está tudo muito misturado, porque se a gente não tem representatividade institucional na política, como é que a mídia também traz essa ideia, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa ser vista. Agora, Germana, a gente estava debatendo, né, que a gente foi coletar os depoimentos para o Fala Povo, e teve uma curiosidade, não foi, Clara? Foi, exatamente. Quando a gente foi nas ruas ouvir as mulheres sobre esse tema, muitas falaram que não tinham opinião sobre, que não sabiam falar sobre o tema ou que não queriam se comprometer com o tema. Então, por que ainda hoje, com um tema que é tão imbricado com a gente, existem tantas mulheres à margem dele e que não gostam de se posicionar sobre isso, e que isso é tão naturalizado? É porque política não é tema para mulher, né, gente?
política, teoricamente, estou sendo bem irônica, não é tema para mulher. As mulheres, elas são extremamente invisibilizadas. Veja, não faz muito tempo que as mulheres podem se candidatar em relação à história do país. Não faz muito tempo que as mulheres podem votar também. E se a gente for ver o quanto que as mulheres são invisibilizadas na política e por isso não têm voz, eu vou trazer outro dado. Em 2016, 16 mil, isso são dados do TSE, 16 mil e poucas, que eu não sei de qual, 100 e poucas candidaturas não tiveram sequer um voto, tá? Sequer um voto. Dessas 16 mil candidaturas, 14 mil eram de mulheres. Essas mulheres não sabiam sequer que eram candidatas. Essas mulheres eram colocadas nos partidos como laranjas para alavancar o fundo partidário, para conseguir a cota feminina. Para conseguir a cota, e no final nem elas mesmas votaram nelas. Veja, um lugar onde você... E aí depois elas ficam, e é uma coisa que ninguém também comenta, com a dívida da Justiça Eleitoral, porque ninguém presta conta dessas candidaturas, e essas mulheres ficam na lista de devedoras. Veja que loucura. Então, assim, eu acho que a resposta dessas mulheres, ou a não resposta delas, né, a resposta de negativa, é porque elas não se sentem... elas não se sentem sentadas na cadeira da política. Eu vou falar uma coisa de mim. Quando eu era estudante, como vocês, eu comecei a apresentar um telejornal na TV Tribuna, lá no século passado, vocês não eram nem nascidos. E nesse telejornal, eu era estagiária, eu aqui do 4º para o 5º período de jornalismo daqui da Federal. Até o final do curso, eu fui apresentadora desse telejornal. Todas as vezes... Olha que eu sempre fui louca por política, tá? Eu milito desde não sei quando, a política tá aqui na veia. Toda vez que vinha um político... A gente tinha 2 entrevistas por dia nesse telejornal. Toda vez que vinha um político para entrevistar, eu tremia nas bases. Eu achava que eu não era capaz. Eu pedia para sair da bancada. Isso é de uma violência de gênero. Sim. Enorme. Que é enraizada dentro de nós mesmos. Dentro. A violência política de gênero, ela está em todos os lugares. Ela está quando as mulheres não conseguem se candidatar. Ela está quando as mulheres não conseguem exercer seus mandatos ou seus cargos, como Marina e Nízia, propriamente. Ela está quando a gente, que é a maioria da população, não vota na gente mesma. A gente não vota na gente, né? Assim, tem histórias. Eu escrevi recentemente o relatório dos mandatos ativistas no Brasil e entrevistei 30 mandatos, não só de mulheres, mas 70% de mulheres em todo o país. Gente, o nível de doença, de adoecimento mental, de mandatos e mandatas e mandates, coletivos ou não, que envolvem lideranças femininas, é horrível, é enorme. As pessoas estão adoecidas, porque a política não é feita pra gente. Né? A política não é feita pra gente. Só que a gente quer entrar na política e a gente já está. E isso é uma quebra de braço que eu acho que precisaria realmente a gente ter como aliada a imprensa. Muito importante a sua fala, Germana, mas trazendo agora a questão das mulheres e nos meios de comunicação, o que as mulheres comunicadoras elas têm enfrentado para conquistar credibilidade e espaço nesses meios mais tradicionais? Eu vou te responder a pergunta pela minha experiência não só profissional, porque eu saí dos meios de comunicação em 2000 e de lá para cá eu só trabalho com comunicação política, mas é claro que eu acho que um exemplo bem forte tem a ver com a cobertura esportiva. Né? A cobertura esportiva, hoje em dia, tem mais mulheres trabalhando, sim, mas foi uma quebra de paradigma quando as mulheres começaram a fazer cobertura como repórteres. E mesmo hoje em dia, quem narra jogos são pouquíssimas mulheres. Até hoje a gente vê muito preconceito com isso, né? Mulher não entende futebol. Juíza, meu Deus, juíza de futebol. E aí, voltando para a comunicação, desculpa, Clara, já vou te passar. Não, tudo certo. Voltando para a comunicação, o que a gente percebe é que, para as mulheres, e é muito devagar isso, teve uma fala no Povo Fala
que falou que o Jornal Nacional não tem uma âncora, como uma mulher negra como âncora. Isso. E é verdade, sabe? Por que não? Aí aparece só uma vez ou outra no Tempo, aí depois está no Fantástico. Sim, mas o principal jornal qual é, né? A gente, mesmo um homem negro fixo, nunca teve na bancada do Jornal Nacional. Isso fala muito do racismo estrutural que o Brasil vive, que não é o tema de hoje, mas está tudo muito misturado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que existe sim uma... Eu me lembro que quando eu era apresentadora de TV, ficava para mim, principalmente os temas de nutrição, maternidade, culinária. Como se isso fosse intrínseco nosso. Exato. E quanto a isso, tem uma coisa muito louca, né? Porque as mulheres, as crianças, meninas, brincam desde cedo com o que depois vai ser dever para elas, né? Brincam de boneca, brincam de casinha. E os homens, normalmente, eu tô falando isso senso comum, brincam de bola, brincam de carro, que depois vai virar o hobby pela Fórmula 1, o hobby do futebol. Então, assim, a gente, desde cedo, já é colocada muito direcionada para que o que é não existe brincadeira. Existe papo sério dentro da brincadeira. E isso é levado para a comunicação e para o nosso trabalho também. Exatamente. Por exemplo, ainda hoje acontece isso. Quando eu falo que eu sou estudante de jornalismo, as pessoas perguntam logo, é jornalismo de moda? É jornalismo de cultura? Olha aí. Aí quando eu falo, eu quero ser jornalista político, quando a minha colega fala, quero ser jornalista esportivo, eu falo, mas você sabe falar sobre isso? Não precisa fazer uma especialização. Exato. Será que você vai ser capaz? Não é? É isso. Porque a gente está subrepresentada mesmo em todos esses espaços, né? Eu me lembro, assim, que quando eu comecei a trabalhar com política, eu comecei a trabalhar com um deputado federal, um homem. E as pessoas achavam, e eu era casada nessa época e tudo, e as pessoas achavam que eu tinha algum relacionamento afetivo com esse deputado. E eu nunca tive. Para estar ali... Para estar ali numa posição de liderança, de chefia de gabinete, de depois ir para Brasília, trabalhar em Brasília. Ah, que coisa estranha, né? Gente, isso é de uma violência muito grande. Você tem que estar o tempo todo se defendendo. É como se para acessar esses lugares a gente precisasse pegar outras vias alternativas. É, porque o nosso poder, entre aspas, é o corpo, né? É. Então, agora a gente vai ouvir também um especialista, a Soraya Barreto, professora e pesquisadora da UFPE, especialista em gênero, mídia e direitos humanos. Ela traz um importante depoimento sobre as desigualdades na representação e presença das mulheres na mídia. Acompanhem. Quando a gente está falando sobre mulheres na mídia, inevitavelmente a gente está falando de uma pauta marcada por profundas desigualdades. Isso não é uma percepção isolada, é algo que pesquisas em diversos campos de estudo, inclusive a que a gente tem desenvolvido no Obmídia, né, vem mostrando de forma recorrente. A representação feminina na mídia, ela é muito atravessada ainda por estereótipos, né, por apagamentos e muitas vezes ainda pela hipersexualização dos corpos das mulheres. Por mais que a gente venha havendo, na verdade, uma diminuição disso com todas as pautas promovidas pela Primavera Feminista, né? Isso não acontece apenas nos conteúdos, nas novelas, nos filmes, na publicidade ou mesmo na cobertura jornalística. Isso também se reflete e talvez até se agrave, né, quando olhamos para dentro das próprias estruturas midiáticas. Né? As mulheres são maioria nas universidades, nas redações, na área de comunicação de forma geral, mas quando a gente chega aos espaços de decisão, de comando, de direção, o cenário muda. A presença feminina encolhe, né? São raras as mulheres que vão ocupar cargos de direção de grandes veículos, de editorias de maior prestígio, de presidência de emissoras, ou mesmo de conglomerados midiáticos, né? E quando estão lá, né, muitas vezes, essas mulheres precisam enfrentar ambientes marcados por práticas machistas, silenciamentos e resistências, inclusive, às suas demandas. Isso gera uma mídia que não apenas reflete, né, mas também reforça desigualdades. Porque quem pauta, quem decide, o que vira notícia, quem é fonte, quem escolhe quais são as histórias que vão ser contadas e da forma que elas vão ser contadas, ainda são majoritariamente homens brancos, heterossexuais, né, muitas vezes desconectados das realidades das mulheres, especialmente quando a gente está pensando em mulheres negras, periféricas, indígenas, trans e de outros grupos historicamente marginalizados. Então, sim, mulher e mídia ainda é uma pauta profundamente desigual, mas é também uma pauta de disputa, de resistência, de transformação. E é por isso que a gente tem que seguir pesquisando, questionando, tensionando esses espaços, para que a mídia seja, de fato, um espaço de pluralidade,
de diversidade e de justiça. LUNETA. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Então, a gente acabou de ouvir um relato muito forte, muito verídico de Soraya, né? Então, Germana, o que você tem para contribuir sobre esse relato? Você concorda com ele? Eu concordo totalmente. Eu acho que com a Duna, inclusive, com o que a gente já estava conversando, né? Parece que ela está dialogando ali com a gente. Muito louco, muito bom. Concordo. Eu acho que a gente tem um caminho de avanço e resistência. E eu acho que, fundamentalmente, essa questão... A gente brinca que a gente arruma a mesa para os homens sentarem, né? As mulheres organizam tudo, as mulheres carregam o piano para os homens sentarem e falarem, né? E levarem os créditos. Exatamente. Essa disputa de narrativa, ela é muito importante. Essa voz de mulher é muito importante, porque se a gente não atenta... mas isso é fundamental. É eu falando sobre o que eu sinto, de a forma como eu penso, né? Fabiana Moraes fala muito sobre a subjetividade da pauta. E essa subjetividade da pauta, ela tá também no olhar do editor lá, que é homem, e que não vai conseguir ver uma pauta porque não é o corpo dele, a vivência dele, e tá longe do jornalismo ser objetivo ou imparcial, né? A gente acorda de manhã, escolhe a roupa que veste, já está sendo parcial e subjetivo ali. Então, concordo totalmente. Eu acho a fala dela uma fala incrível. Acho que é de uma nitidez o que ela traz, assim. E ela ainda se estende para outros corpos, né? Quando ela fala. E são os corpos mais invisibilizados ainda. Imagina uma pessoa trans apresentando o Jornal Nacional. Então, todo mundo só focaria no fato de ser uma mulher trans, exatamente, não no potencial dela. E é o que a gente vive na política. A gente tem Érica Hilton, por exemplo. Sim. A gente tem Duda. A gente tem outras mulheres trans. Tem mulheres que desistiram, como Malunguinho, que desistiu. Mas a gente tem esses corpos numa disputa, sabe? Que não é exatamente o que essas pessoas fazem, pensam. O corpo vem na frente, né? Isso. Vem na frente de tudo. E isso fica nítido quando nas manchetes dos jornais aparece deputada trans, Érica Hilton. Exatamente. Ou senadora negra. Isso. Eu quero ver se tem assim, homem cis, hétero, fulano de tal. Não tem. Não tem, porque isso não está na frente. Isso é uma disputa que ela fala dessa disputa e dessa resistência e me toca muito. Porque eu acho que isso se faz todo dia, em todos os lugares, em todos os momentos, inclusive nós conosco mesmos, porque a gente foi criado num sistema, né? Eu me lembro, assim, que eu tinha essa vontade de trabalhar com política, ao mesmo tempo uma resistência interna muito grande. Será que eu sou capaz? Imagine para fora o que as pessoas viam, né? É muito difícil. E quando a gente ocupa a política, né? Tem até um movimento que eu fui fundadora, Ivan Moraes também e tal, que chama Ocupa a Política. Quando a gente ocupa a política, a gente transforma os paradigmas e as visões. Então, eu acho que esse movimento é um movimento importantíssimo. Germana, agora entrando na questão das pautas de gênero, né? Como é que você enxerga algum avanço recente na forma como a mídia cobre as pautas de gênero? Rivaldo, eu acho que o fato da gente estar discutindo isso aqui, agora, já é, assim, muito importante. Porque talvez, supostamente, 30 anos atrás, se a gente citasse essa pauta, ela não fosse nem aceita, né? Eu sei que a gente não vê isso na grande mídia. Outro dia eu tentei pautar uma TV aqui para falar sobre a questão de Marina Silva. Não para eu falar, para outra pessoa falar. Sim. E as pessoas me responderam dizendo, mas isso não é pauta. Isso não é pauta. E quem falou comigo foi uma jornalista mulher, editora. Porque a gente não cobre política. Então, eu acho que não tá fácil, não, falar de gênero. De gênero do jeito que a gente quer falar, tá? Porque para falar de gênero de outras formas preconceituosas, porque também é falar de gênero. Isso. Mas falar de gênero de outras formas preconceituosas, misóginas ou machistas, tradicionais e fundamentalistas,
a gente encontra. Mas quando a gente se dispõe a debater, e eu já nem falo em igualdade, mas de uma forma mais, assim, com equidade, a gente não encontra espaço. Eu acho que tem um avanço, porque a gente tem debatido. Tem um avanço, porque a gente percebe lampejos de transformações. Isso é muito massa. Esses primeiros passos são importantíssimos. Eles são fundamentais, né? Porque toda caminhada começa no primeiro passo, né? Uhum. Então, a gente tem que ir indo e celebrar. Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito a respeito do ativismo, que eu acho que isso não deixa de ser uma pauta ativista dentro da comunicação. Não sei se vocês concordam, mas eu penso assim, a gente tem que fazer ativismo com alegria. Sim. Também, com luta, com seriedade. Mas a gente também tem que comemorar as pequenas vitórias. Né? Se a gente só vê os percalços e não vê os avanços, mesmo que sejam pequenos, não tem ativismo. Fica muito difícil, fica doloroso, fica quase intransponível, né? Então, eu tenho defendido muito que a gente trabalhe com alegria e com amor, né? Não esse amor romântico da vida, mas esse amor que impulsiona para frente com generosidade, sabe? Então, eu acho que sim, a pauta tem avançado, mas ela avança muito devagar. Porque toda vez que a gente avança, o fundamentalismo vem e avança também. Então, tem essa guerra, né? Tem essa guerra de narrativa e é uma quebra de braço, infelizmente. É uma coisa meio comunicação violenta o que eu estou dizendo, mas eu não vejo diferente, sabe? Sei, entendo. Então, eu também queria perguntar se você percebe algum avanço na forma como a mídia acolhe profissionais. Então, nessa captação de profissionais, a mídia tem avançado? Olha, eu acho que avança à medida que a sociedade avança, à medida que existe a Rádio Paulo Freire, à medida que vocês vão sair daqui como profissionais forjados em uma outra medida, e daqui a pouco vocês serão as pessoas que vão receber os estagiários e as estagiárias e os estagiários mais na frente. Mas do ponto de vista de narrativa, eu acho ainda muito, 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 muito ruim. Eu acho que não tem uma comunicação inclusiva, inclusive, na linguagem geral, né? Eu sei que tem alguns meios de comunicação que já começam a praticar a linguagem exclusiva, mas como isso é visto, né? Eu acho bem interessante, eu não sei se vocês já perceberam, que se tem algum meio de comunicação que tem uma linguagem inclusiva, uma pessoa que não está dentro do meio começa a ler e faz assim, meu Deus do céu, pra que isso? Pra que isso, né? Então, veja, a mensagem ali já parou. A mensagem parou e a forma começou a tomar a frente da mensagem. E a pessoa talvez até nem termine de ler. Então, eu acho que a gente tem vários passos. E eu acho que é uma coisa geracional, é uma coisa que não vai ser de hoje, mas que o hoje é fundamental para o amanhã, sabe? Perfeito, Germana. Você acompanha o Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Estamos com a jornalista e diretora de Relações Estratégicas e Comunicação da Escola da Democracia, Germana Acioli. O Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementariedade de saberes, aprovado pelo edital 18 de 2024 da FACEP, e vai ao ar nas quintas-feiras às 11 da manhã na Rádio Paulo Freire. Na prática cotidiana. Luneta. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Na prática cotidiana das redações, muitos jornalistas relatam situações de machismo, desvalorização de suas pautas e falta de acolhimento institucional. Isso se reflete também na cobertura jornalística e nas narrativas midiáticas que chegam ao público. O enfrentamento dessas desigualdades passa por ações internas nos veículos e também pela pressão social por uma comunicação mais diversa e inclusiva. Nesse sentido, ouvir vozes de quem está produzindo mídia fora da lógica hegemônica é essencial. Germana, como as mulheres podem fortalecer suas redes dentro da comunicação para enfrentar essas desigualdades? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito muito, gente, na educação para a política. Tá? É inclusive por isso que a Escola da Democracia existe, é por isso que a gente está atuando aqui no Recife. E a primeira coisa que eu acho que precisa acontecer, e eu acho que já vem acontecendo, é que é necessário que a gente trabalhe em rede. Né? Você falou, e é verdade, a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa se reconhecer nas outras e fortalecer as outras.
A outra questão que eu acho é que... Eu vou falar uma coisa que eu nunca tinha pensado, tá? Vou jogar aqui, mas veio na cabeça agora. Eu acho que talvez a gente precise começar a estabelecer critérios nas redações. Eu sei que está longe disso, mas o ideal seria fortalecer critérios. As mulheres precisam se fortalecer criando critérios, estabelecendo... eu sou editora, eu vou ter 50% no mínimo de mulheres na minha instituição, na minha redação, na minha editoria. Eu acho que a gente precisa começar a entender que essa é uma pauta política. A questão de gênero, a gente sabe que é político, mas a gente precisa praticar essa pauta política no dia a dia. A gente, por exemplo, da Escola da Democracia, a gente só tem mulheres na comunicação, porque muda o olhar. E a gente só tem mulheres negras na comunicação. Eu sou uma mulher branca, mas só tem mulheres negras na comunicação. Inclusive, a gente está agora com o edital abrindo inscrições, viu, gente? Entrem lá, Escola da Democracia, a Escola da Democracia no Instagram. Façam lá suas candidaturas, mulheres negras, a gente quer ouvir vocês e quer contratar. Mas a questão é que se as mulheres não se reúnem em rede, elas não vão conseguir, não. Eu vejo, assim, aqui mesmo em Pernambuco, inúmeras iniciativas de mulheres que, quando se reúnem... Eu não sei se vocês já viram a história do Bem Virar lá no sertão, das mulheres do Bem Virar, que eram mulheres, vou falar bem rápido, eram mulheres que... Os homens viajavam na década de 80, viajavam por causa da seca, iam embora, elas ficavam sozinhas. O governo abria frentes de emergência e o governo não contratava mulheres, só homens, só que as mulheres estavam sozinhas. E elas fizeram um movimento. Elas fizeram uma passeata em Afogados da Engazeira e elas conseguiram trabalhar nas frentes de emergência, que era uma miséria, mas era o que tinha. Então, é isso. Se a gente não começar a forçar uma barra... E aí, agora mesmo, na Escola da Democracia, eu já ouvi várias pessoas dizendo, mas, gente, tanta gente competente, vocês só estão contratando mulheres negras? Sim, a gente está contratando mulheres negras, competentes também. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa entender que esse é o momento de ser resistência, de ser insistência. Porque se a gente não insiste nesse discurso, ele não entra na cabeça. Não são séculos do discurso outro, né? Nossa luneta girou e encontrou Helena Dias, do Brasil de Fato Pernambuco, e do coletivo Tejuco Papos de Comunicação Popular. Vamos ouvir o depoimento dela? Oi, gente, eu sou Helena Dias, sou jornalista pernambucana e trabalho com comunicação de causas sociais. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente tem como falar de representação das mulheres na mídia sem tocar no assunto da instrumentalização da luta feminista? Eu acho que não tem como desassociar esses assuntos, porque a gente vive num momento em que grandes empresas de comunicação, elas comemoram seus grandes passos de inovação, entre muitas aspas, em diversidade de gênero, raça, classe, como se estivessem fazendo tocando a grande bola da vez, né? Acho que a gente observa isso nos últimos 20, 15 anos, né? Em que a gente vê, de certa forma, isso, a gente tem que reconhecer mais de maneira crítica, né? Mais jornalistas negros e negras, né? Mais atrizes, né? Recentemente aqui a Globo tá com as 3 protagonistas das novelas, né? São mulheres negras e jovens. Mas eu quero chamar a atenção justamente para a forma como isso está acontecendo, né? Isso não está acontecendo porque essas empresas, elas decidiram ser boazinhas e virar a chave do feminismo e do antirracismo. A nossa luta como mulheres, movimentos sociais, organizações, né? Universidades também, a gente construiu essa luta e tem avanços de conscientização da população e das mulheres sobre a forma como elas querem ser representadas. A gente pode não ter chegado no ideal, ainda tem muita coisa para caminhar, mas a gente sabe que nossos passos não são em vão. Ao mesmo tempo, tem essa postura dessa mídia hegemônica que coloca como se estivesse escutando, né, esse anseio. E isso demonstra que eles veem as nossas pautas e a diversidade como se fosse um verdadeiro negócio, né?
Por quê? Porque esses valores, os valores feministas e antirracistas nossos, para eles são negociáveis. Eu digo isso porque tem uma representatividade, a gente observa, mas será que isso não é só uma carcaça? Será que esse perfil, né, das mulheres que hoje estão aí, né, nas telas, né, com suas vozes nas rádios, né, nos sites, enfim, por todo lugar, né, é também esse perfil que está nos espaços de decisão política, editorial, financeira dessas empresas de comunicação. Então, por isso que eu digo que é uma verdadeira instrumentalização. Não é que seja ruim a gente se ver representado, mas é porque a gente precisa também se perguntar qual é a representação que a gente quer, né? Eu quero uma representação estruturante, porque não dá para você fazer um especial sobre pessoas indígenas, por exemplo, né? Trazer mulheres indígenas, né? E ao mesmo tempo você pegar e ter uma propaganda, né? E um financiamento do agronegócio que desmata florestas e bota mineração de rodo e acaba com a vida de muitas mulheres indígenas, por exemplo. Então, que representação nós queremos? Eu acho que nós já sabemos muito bem, e é por isso que não dá para a gente falar dessa representação sem falar do grande negócio, né, que a diversidade virou para os meios de comunicação corporativos. Luneta. Um olhar crítico sobre a mídia. Então, uma fala muito importante de Helena, né? Muito esclarecedora. E você, Germano, o que teria para complementar sobre essa fala? Eu acho a fala de Helena importantíssima, sobretudo porque é uma fala que vem também da sociedade civil. E o papel da sociedade civil, né, que é esse papel meio de farol, meio de mostrar lá na frente. Eu concordo tanto com o que ela falou, né? Eu acho que o feminismo, ao mesmo tempo que talvez essa mídia corporativa, ou que de uma forma ou de outra isso também esteja virando negócio, é por causa da pressão da sociedade civil. É por causa da pressão. E eu acredito que vai sempre virar, eu não estou defendendo que vire negócio não, mas vai virar negócio, né? E antes não era negócio, antes não era. E não estou defendendo de novo, porque acho que as nossas vidas não estão à venda. E a gente precisa pensar em questões tão profundas quanto ela falou, e em questões também como, por exemplo, o tanto de feminicídio que ainda se tem e o tanto de outras questões em que as mulheres ainda estão extremamente, vamos dizer assim, no rodapé do documento, né? Mas eu vejo a fala de Helena, não é? Isso. Helena Dias. Eu vejo a fala dela como uma fala muito importante, porque o papel que ela traz é o papel de quem está dentro do feminismo. E o feminismo não é um rótulo. O feminismo é uma condição. E se for pensar direito, o feminismo é uma tentativa de fazer a sociedade ser igual. E muitas pessoas se apropriam desse feminismo para trazer outras narrativas. Exato. Né? Como se apropriam da questão racista, como se apropriam até do público e da luta LGBTQIAPN+. E a gente também tem que olhar o feminismo com muito cuidado, porque o feminismo... Existem outras reivindicações, porque o feminismo surgiu como um feminismo de mulheres brancas. Isso. E aí ele depois que trouxe pautas de mulheres negras, que são pautas diferentes. Por exemplo, enquanto as mulheres brancas pautavam o direito ao trabalho, as mulheres pretas não tinham direito a não trabalhar. A não trabalhar, exatamente. Então, acho que isso na mídia ainda precisa ser especificado, porque quando você põe tudo numa sacola só, o feminismo, muitas pessoas até veem com uma militância irrisória. Sim, sim. Então... Deixa eu só complementar uma coisa que você falou, que eu achei, não sei como é que tá o tempo, que eu falo que só. Mas, assim, tem uma coisa que eu tenho percebido recentemente, e a gente está começando a estudar num coletivo que eu trabalho, de comunicação e política, que é como os partidos de direita estão cooptando o debate de gênero e o debate sobre a economia do cuidado. É muito parecido com o que a Helena falou, sendo que em outro lugar.
Se vocês olharem a propaganda desses partidos mais de direita, eles estão: mulheres, venham para Tanará. Mulheres, venham discutir a economia do cuidado. Isso. Gente, qual é a economia do cuidado? E que mulher é essa que vai para esse partido? Então é isso, é como a narrativa é cooptada e transformada em alguma coisa que seja mais palatável, sabe? E não é, a gente não quer ser palatável, né? Exatamente. Agora, indo para um lado também de formação, como você vê, Germana, as universidades estão avançando nesse debate? Existe uma preocupação maior em formar comunicadores e jornalistas com olhares mais sensíveis para a questão de gênero? Eu vendo, de um modo geral, eu não estou dentro das universidades, mas eu acredito que sim. Eu acho que sim, de um modo geral. Aqui em Pernambuco, a gente tem esse cuidado, eu acho que tem um movimento, eu acho que está crescendo muito, assim, e dá um orgulho, né? Meu filho também faz jornalismo, não na Católica, em outra universidade. E os debates que ele traz, e às vezes que eu vou às universidades e percebo que tem uma coisa fervilhando ali dentro. E isso é muito bonito de se ver. A gente vive um tempo de muita polarização, né? Quanto mais a gente avança com a pauta dos costumes ou a pauta desses direitos todos, né? Mas o outro lado avança também, porque não é à toa, não. É porque a gente está mexendo nas estruturas. Tem a questão religiosa também, que traz a pauta de gênero muito para o tradicional. É muito triste isso. Outro dia eu vi que no Recife agora tem uma academia cristã, que mulheres e homens malham em espaços diferentes e tal. Isso é uma coisa muito, eu acho, me dá um pouco de medo. Mas é isso, eu acho que as universidades, elas têm feito o papel. E é papel da universidade formar, essa coisa da educação é muito importante. Começa daí. E começa daí. A luta pela igualdade de gênero na mídia não é apenas uma questão de representação, é uma questão de justiça social e democracia. Cada vez que uma mulher é silenciada, estereotipada ou invisibilizada, perdemos uma oportunidade de enriquecer o debate público com perspectivas diversas e essenciais. Que este programa seja um convite à reflexão e à ação, que possamos juntos ampliar nossos olhares, questionar nossas práticas e construir uma mídia que represente a pluralidade de vozes que compõem nossa sociedade. Germana, muito obrigado por ter aceito o convite da gente. E foi um prazer enorme ter você aqui. E dizer que as portas estão abertas, viu? Quando quiser voltar... Que bom! Para falar sobre qualquer tema, estamos aqui. Tá certo? É um prazer enorme estar com vocês. Vida longa esse programa. Debater sobre esses temas é fundamental. Que reverbere, que vocês consigam crescer nisso. E eu só agradeço. E quero também colocar a Escola da Democracia à disposição da rádio, porque a gente está à disposição, a gente quer trabalhar junto e a gente quer que a pauta da democracia, de uma forma mais ampla, seja a pauta da vida das pessoas, da rotina das pessoas. Muito obrigada. LUNETA. Luneta, um olhar crítico sobre a mídia. Para conhecer as pautas e lutas de mulheres na mídia, acesse obmedia.org, Observatório de Mídia da UFPE, projeto acadêmico coordenado por pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco, que analisa a representação de gênero na mídia, promovendo estudos e debates sobre o tema. O site é o obmedia.org, repetindo, obmedia.org. Também, Clara, tem o Instituto Fala, uma organização que atua na formação de coletivos de comunicação em Pernambuco, com foco em jornalismo de causas, educação midiática e combate à desinformação. O site é o institutofala.org.br, repetindo, institutofala.org.br. Nós também temos o coletivo Sargento Perifa, iniciativa que integra o mapa da mídia independente e popular de Pernambuco, promovendo a comunicação comunitária e dando voz às periferias e às mulheres negras. Para saber mais informações, acesse o site coletivosargentoperifa.com. Repetindo, coletivosargentoperifa.com. A gente também lança a nossa luneta para a Escola da Democracia, uma organização fundada aqui no Recife que tem Germana como uma das suas coordenadoras e atua através de formação, pesquisa e intervenções em diversas temáticas. Para conhecer mais, acesse o escoladademocracia.org. Repetindo, escoladademocracia.org.
E o Luneta fica por aqui. A apresentação e produção do programa de hoje foi feita por mim, Clara Oliveira, e por Rivaldo Júnior. Produção, novamente, Rivaldo Júnior e Clara Oliveira. Operação de áudio, Igor Cabral. Operação de streaming do YouTube, Beatriz Santana. Redes sociais, Alice Alves. Supervisão técnica, Catarina Polônio e Igor Cabral. O Luneta é transmitido ao vivo na Rádio Paulo Freire, com reprises nas emissoras parceiras. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. A gente agradece a sua audiência e convida você a continuar observando, questionando e transformando a mídia ao nosso redor. Horas e 51 minutos.